dia a todos, obrigado pela presença. Mais uma vez eu agradeço a doutora Thelma e toda a equipe por fazer esse convite, para eu contar um pouquinho da história do Butantan e dos trabalhos que a gente tem desenvolvido na área de ensaios clínicos e farmacovigilância. Então, a intenção... eu fico na frente aqui, né? Eu vou apresentar um pouquinho do Butantan, apesar que eu acho que o Butantan... Como o assunto principal dessa apresentação vai ser a vacina da influenza, eu vou falar um pouquinho da vigilância epidemiológica da influenza no nosso país, a produção de vacina de influenza no Instituto. Os trabalhos que nós fizemos. No Instituto Pasteur, pelo mundo, né? Os foram criados também com um objetivo. Ele já participou de estudos e pesquisas em relação a picadas de cobras e a produção de antiveneno. É importante ressaltar que atualmente o Instituto Butantan é o produtor de soros e vacinas, tá, da América Latina, e o Instituto Butantan é Butantan existem diversas científico de pesquisa, de alguma forma contribuem para o trabalho em conjunto com essas três principais áreas. Os funcionários fundacionais que são contratados via fundação. Funcionários terceirizados. Então, um laboratório científico periodicamente na tentativa de desenvolver um hospital destinado basicamente para os acidentes por animais peçonhentos e um biotério central. Nós temos programas de pós-graduação oferecendo mestrado e doutorado para quem tem interesse nessa área. Nós temos atualmente 7 fábricas já construídas em atividade, que estão relacionadas à produção de vacinas anaeróbicas, então o tétano, a toxina botulínica e o processo de purificação. Para as vacinas aeróbicas, a difteria pertussis, uma fábrica para hepatite B, para influenza, para raiva, a fábrica de hemoderivados que está no processo final de construção, além do setor de controle e formulação invasiva para a produção do soro. E além disso, nós temos plantas pilotos também, que antes do produto ser definitivamente produzido no Instituto Butantan, muitas vezes ele é produzido numa escala piloto, para depois ele entrar na escala de produção final. Então nós temos planta piloto para a vacina de dengue e rotavírus, uma proposta nova de BCG recombinante para a produção de anticorpos monoclonais. Além da fábrica de influenza, nós também temos uma piloto de influenza que foi na época da possibilidade de haver uma epidemia pelo H5N1,
foi construída essa fábrica piloto. Depois ela acabou sendo utilizada até para outras coisas, do ponto de vista experimental. E, como eu já disse, a fábrica de hemoderivados está no processo final de construção. Além dessa estrutura técnico-científica, nós temos uma área cultural bastante importante no Instituto Butantan, que englobam 4 museus. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos em torno de 300 mil visitantes por ano, que circulam pelo Instituto Butantan só para visitar toda essa estrutura. Então, nós temos um museu histórico, um museu de microbiologia e um museu de biologia, aberto de terça a domingo, né, bastante visitado. Uma área total de 80 hectares, e uma coisa bastante interessante é que nós conseguimos manter ainda dentro do Butantan uma área de Mata Atlântica preservada. São Paulo, Pará. Que fica perto da região de São Roque, uns 50 quilômetros da região de São Paulo, e onde encontram-se os cavalos, nos quais ainda são produzidos os touros. Né? Nós temos em torno de 800 cavalos, eles são ativos. Próximo. Bom, de uma forma geral, resumidamente, então, o Butantan, ele trabalha na produção de imunoglobulinas, envolvendo os antivenenos, as antitoxinas, e agora saindo de um projeto, vamos dizer, mais de pesquisa, um projeto de produção mesmo, a produção de anticorpos monoclonais. As vacinas produzidas no Butantan, nós temos vacinas que já se encontram no calendário nacional de imunização, como a BTP, a influenza, a hepatite B. Temos vacinas que são praticamente para entrar em testes clínicos, e aqui o exemplo, acho que mais importante, é a vacina tetravalente da dengue, que nós iremos começar um ensaio nos próximos meses, e ainda outras vacinas em desenvolvimento, que estão numa fase que a gente diz pré-clínica, para eventualmente no futuro entrar em estudo clínico, e aí ver se dá tudo certo ou não. Os hemoderivados é um projeto bastante grande, ousado do Instituto Butantan, e a fábrica de hemoderivados, a estrutura dela está pronta. O que está acontecendo agora, basicamente, é a alimentação dessa estrutura com equipamentos e instrumentos para que ela possa funcionar. Ela vai desenvolver um projeto, um processo de produção muito específico que vai permitir a obtenção de diversos hemoderivados, e os produtos iniciais que vão ter ênfase seriam determinados fatores de coagulação, a imunoglobulina IgG, a albumina, antitripsina, proteína C e outros. E além dessa parte, vamos dizer, de imunobiológicos, o Butantan, embora não seja a característica principal do Butantan, ele também produz produto farmacêutico, e o exemplo maior é o surfactante pulmonar, embora de origem animal, ele é um produto considerado como um farmacêutico, não é uma vacina, não é um soro. E também o Butantan está estudando retornar o seu processo de produção de toxina botulínica, que era um dos únicos locais do mundo que produz essa toxina. Então, para vocês terem uma ideia, esses dados estão diretamente no Ministério da Saúde, mostrando a contribuição do Instituto Butantan em termos do que ele fornece para o Programa Nacional de Imunização. Então, esses dados são de 2010, e de todos os produtos, de todas as vacinas destinadas ao Programa Nacional de Imunização, o Butantan contribui aí com 51% dela. O outro parceiro é Biomanguinhos, que contribui em torno de 42%, a FAP 4% e a FUNED 3%. Aqui vale só uma ressalva, por exemplo, existe uma vacina que vai entrar no calendário este ano, que é uma vacina pentavalente, que é a combinação da difteria, tétano, pertúrsia, hepatite B e hemófilos influenza B. Essa vacina de 5 componentes, 4 são produzidos no Instituto Butantan e o hemófilos influenza é produzido em Biomanguinhos. Eu estou falando isso porque essa vacina, ela entra como uma vacina de Biomanguinhos. Então, para mostrar que também existem produtos que o Butantan produz e acaba distribuindo para outros produtores parceiros, e esses produtos finais acabam sendo registrados em nome desse parceiro final. Aqui eu já falei, então, só os exemplos. Nós temos a tríplice, difteria, tétano, pertúrcios, a dupla infantil, a dupla adulta, a vacina da raiva, da hepatite B e da influenza.
Em termos de soro também, então a gente vê que a participação do Butantan, e isso era o clássico do Butantan, é bastante representativo, ele é responsável por 56% de todos os produtos, com 2 outros parceiros públicos também participando na distribuição. Então nós temos vários soros para acidentes com cobras, escorpião, aranha, lagarta, temos as antitoxinas tetânicas, diftérica, a vacina da raiva, a mesma coisa o soro antibotulínico produzido lá, e existe já, está na fase final de produção de um soro antipicada de abelha. Já foram feitos alguns testes pré-clínicos e ele está numa fase que provavelmente vai entrar em ensaio clínico em um futuro. Aqui, resumidamente, só para vocês terem uma ideia em termos de quantidade, né? Esses dados também fornecidos pelo Ministério e relacionados ao ano de 2010. Então, o Butantan forneceu para o Programa Nacional de Imunização 80 milhões de doses da vacina influenza, correspondendo a 50% de tudo o que o Butantan encaminhou para o Ministério. Hepatite B, em torno de 42 milhões. A dupla adulto em torno de 30 milhões. A DTP 8 milhões, a raiva 1 milhão e 500 e a infantil, a DT infantil em torno de 2.500 doses. Aqui, à esquerda, nós temos o número de ampolas em termos de antivenenos e antitoxinas, somando um total aí em torno de quase 410 mil ampolas desses produtos distribuídos para o país. Embora a produção do Butantan e a missão do Butantan seja atender a demanda nacional brasileira, eventualmente, quando há excedente do produto ou por demandas específicas, o Butantan pode acabar exportando alguns dos seus produtos. Então, aqui é só para ilustrar que o Butantan já distribuiu seus antivenenos, antitoxinas e mesmo vacinas para diversos países do mundo inteiro, incluindo a América Latina, América do Norte, Europa, Sudoeste da Ásia e a Austrália. Mas, como disse, não é uma missão do Butantan produzir imunobiológico vacina para exportação. Primeiro é atender a demanda nacional e o excedente, ou em casos específicos, a gente acaba fornecendo. Bom, com tudo isso, então, com essa quantidade de imunobiológicos, né, sejam soros, antivenenos e vacinas, é claro que muitos deles são produtos novos, portanto, eles devem passar por toda a fase de ensaio clínico, e outros são produtos já registrados, mas que eventualmente, por exemplo, por uma demanda da Anvisa, eles acabam entrando novamente em ensaio clínico para questões específicas, né? Por exemplo, alguns produtos foram registrados no passado com uma faixa específica, com uma faixa etária específica, e eventualmente, se você quer renovar o registro desse produto, incluindo outras faixas etárias, eventualmente a Anvisa pode solicitar a realização de ensaios clínicos. Então, ensaios clínicos não são só para produtos novos, né? Eventualmente nós temos que fazer também para produtos já registrados por demanda da Anvisa. Então, para vocês terem uma ideia, os futuros ensaios clínicos programados, como eu falei, o mais importante que começa logo mais em breve, eu espero, nós só estamos aguardando as aprovações dos comitês de ética e do setor de ensaios clínicos da Anvisa, seria o estudo da vacina tetravalente da dengue. É um estudo que nós acordamos com a Anvisa, vai ser já um estudo de fase 1, fase 2. Também temos programado o estudo da vacina, por exemplo, aqui é um exemplo clássico da hepatite B, que já é uma vacina registrada, já passou por ensaios clínicos, só que na ocasião ela só foi estudada em adultos e crianças. Então, como ela é utilizada em idosos e pacientes imunodeprimidos, a Anvisa agora está solicitando que nós realizamos estudos de fase 4, especificamente nessa população. E a vacina de rotavírus, que nós terminamos há algum tempo já a fase 1, a vacina pentavalente, nós vamos entrar numa fase 2. Aqui à esquerda, vamos dizer assim, seria um resumo de todos os possíveis ensaios clínicos que devem surgir no futuro do Instituto do Butantan em função de produtos novos ou determinadas modificações. Por exemplo, nessa vacina que eu falei para vocês da pentavalente, que é uma vacina já tradicional, que vai entrar no calendário esse ano, existe uma proposta no Butantan de trabalhar especificamente no componente pertussis para
reduzir a toxicidade do componente perturbante, que a gente sabe que é o componente mais está associado aos eventos adversos dessa vacina nas crianças. Então, o que o Butantan está propondo é que a nossa vacina é uma vacina celular. Então, eles desenvolveram um processo, vamos dizer, de tirar mais o lipopolissacárido da parede dessa bactéria para que ela fique menos tóxica. E aí você teria menos eventos adversos. Então, existe uma proposta que já está sendo produzida essa vacina nessa situação. Também estamos trabalhando com a possibilidade de desenvolver uma segunda geração de surfactante, uma vacina, que a gente diria uma nova vacina para a maternidade, que seria a BCG associada a pertussis, e a pertussis aqui atuando como um adjuvante para todos, junto com a hepatite B, é uma vacina que pudesse ser aplicada já na maternidade, antes do recém-nascido receber alta. Existe uma outra proposta de uma BCG recombinante, aqui para tratamento específico de câncer de bexiga. Existe um grupo do Butantan trabalhando com um grupo americano no desenvolvimento de uma vacina para a leishmania canina, tá? Que ela já vai começar os testes mais fora de São Paulo. Uma proposta também de uma vacina com pneumococo, e aqui uma vacina celular. Então, teoricamente, não teria a preocupação de trabalhar com os sorotipos, né? Heptavalente, 10, 20, não seria uma vacina que teoricamente cobriria contra todos os sorotipos. O soro anti-abelha que eu já falei, monoclonais, a parte de hemoderivados, e uma grande, vamos dizer assim, estratégia do Instituto Butantan foi o desenvolvimento do seu próprio adjuvante. Rapidamente, o adjuvante são substâncias que nós podemos acrescentar em determinadas vacinas, para que, basicamente, por duas razões. Muitas vezes esse adjuvante, ele, vamos dizer, amplia o espectro, a ação de proteção da vacina. Tá? E muitas vezes você pode trabalhar também com uma quantidade menor do antígeno vacinal, com esse adjuvante, e dessa forma ter a mesma resposta imunológica. Então, no caso de você querer ampliar, trabalhar na perspectiva de melhorar a resposta imune, isso é muito importante, por exemplo, em situações de pandemia, né? Porque você não sabe muito bem como as pessoas vão responder àquela vacina, então você agrega um adjuvante e, teoricamente, você teria uma vacina que causaria uma melhor resposta imunológica. No caso de reduzir a dose de antígeno, é quando você tem uma fábrica, e eu vou falar um pouco disso no estudo que eu vou mostrar. Você tem uma fábrica construída para produzir um determinado número de doses. O que acontece é que em determinadas situações você precisa de um número muito maior de doses e você não tem tempo hábil de montar uma outra fábrica, aumentar a fábrica para fazer a produção. Então, tem vacinas que permitem a associação desse adjuvante, e o que eu trabalho com uma quantidade menor de antígeno, e pelo fato de associar o adjuvante, eu consigo ter um número maior de doses daquele mesmo produto. Então, nós estamos trabalhando que eu vou apresentar o estudo que nós fizemos, a associação do adjuvante monofosforilipídio A, que é produzido no Butantan, e ele tem origem justamente aqui, quando eu tiro o lipopolissacárido da pertussis, esse lipopolissacárido que habitualmente era jogado no lixo, passou a ser trabalhado para atuar como um adjuvante. E esse adjuvante nós testamos na vacina influenza pandêmica, que eu vou mostrar o estudo. Existe a proposta de associá-lo à vacina influenza sazonal, à vacina da hepatite B. Nós temos um trabalho em conjunto com o Instituto Ludwig de Nova York para associar esse monofosforil com uma proposta de vacina contra o câncer de ovário e mesmo para a associação com a vacina contra a leishmaniose canina. Aqui só para mostrar que é uma política do Instituto Butantan fazer parcerias tanto com instituições nacionais quanto internacionais. Então, por exemplo, no caso do rotavírus, nós trabalhamos com os institutos nacionais de saúde, uma outra organização que é a PES, a dengue também com os institutos, o NIH e o Dengue Vaccine Initiative, que é uma entidade internacional. Há uma proposta de vacina de Necapro para xistosoma, a gente está trabalhando com o Instituto SEIB e com a George Washington University. A pneumococo celular está sendo trabalhada com Harvard. Essa leishmaniose, essa vacina de leishmaniose canina com o Infectious Disease Research Institute. Aqui eu já falei da vacina de câncer com o Ludwig. O surfactante pulmonar, desde o início do projeto, tem trabalhado
trabalhou conosco fornecendo os pulmões fortes era a antiga Sadia. Com a mudança agora virou a companhia BR Foods, que continua acertou de continuar fornecendo gratuitamente esses pulmões para a produção do surfactante. A OncoBCG está sendo trabalhada com um grupo aqui da própria USP, e essa proposta de BCG pertussis recombinante com o Instituto Pasteur e com o Albert Einstein College. Ou seja, muitas vezes o produto no Butantan tem origem no Butantan, mas muitas vezes ele tem institutos no exterior ou em outros locais, e que aí por acordo de transferência de tecnologia e mesmo de desenvolvimentos posteriores acaba se fazendo parcerias, e aí surge o produto final para ser testado. Então, agora focando um pouquinho na vacina da influenza, que foi uma experiência que a gente teve 2 anos atrás, bastante importante. Se vocês lembrarem também daquele quadro que eu mostrei, o número de doses de vacina, a vacina influenza vamos dizer assim, é um componente muito importante do Instituto Butantan, por houve um investimento bastante grande, e vai ser com certeza um dos carros de produção do Butantan. Rapidamente, eu acho que isso nem precisaria, mas só para lembrar a importância da influenza está muito aqui, né, que a gente tem anualmente em torno de 600 milhões de pessoas infectadas, em torno, aí chega até 5 milhões de casos mesmo de gripe por ano, e uma mortalidade considerada alta, e principalmente em determinadas faixas etárias e também em pessoas que eventualmente tenham alguma patologia de base. Tá? Essa mortalidade sempre é maior nas crianças, principalmente aquelas com menos de 10 anos, pacientes imunocomprometidos de diversa origem e nos idosos. O tratamento, todo mundo sabe, é sintomático, então o que acaba acontecendo é que para você controlar e prevenir essa doença, o ideal é a vacinação. Um grande desafio, existem vários desafios em relação à influenza, né? Um deles é que existe uma diversidade de hospedeiros muito grande nos vírus da influenza. O vírus, falando da influenza A. Então, desde o ser humano a vários outros mamíferos, aves, aquáticas e não aquáticas, são portadores naturais desse vírus, que eventualmente podem acontecer situações, vamos dizer, bastante perigosas, que é a possibilidade de eminência de pandemias e epidemias, com rearranjos e mutações que podem ocorrer especificamente numa determinada espécie, ou até mesmo haver uma troca de material genético entre as espécies, aí surgir vírus pandêmicos, como foi o que aconteceu recentemente com o H1N1, o próximo. Então, o grande desafio é que o vírus da influenza ele pode sofrer mutação pontual, que a gente chama, são as mutações antigênicas menores, o DRIPS. Então, aqui é um exemplo bem simples. O vírus tem o seu material genético, por algum motivo ocorrem mutações específicas nesse genoma viral, e aí você tem uma pequena modificação na hemaglutinina, que é uma glicoproteína de superfície. Então, essas pequenas mudanças fazem com que, eventualmente, as pessoas não respondam a essa doença de uma forma favorável, ou a transmissibilidade seja maior, e aí, eventualmente, você tem epidemias e pandemias. Próximo. Uma outra situação mais grave ainda, que é o que aconteceu com o H1N1 no passado, são essas variações antigênicas maiores, conhecidas por chips, onde você tem um rearranjo de genoma viral de diferentes espécies. Então, o que acabou acontecendo no H1N1 é que o material genoma dele, no fundo, era o resultado de uma combinação de material genético de influenza típica dos suínos, de ave e do ser humano. Então, era um vírus totalmente novo, mudando totalmente a estrutura da hemaglutinina, e aí sim, isso configurando um risco muito grande, maior do que o risco de epidemia, pandemia e, claro, uma associação talvez com mortalidade maior, porque uma população absolutamente virgem em termos de ter entrado em contato com o vírus. Então, vocês vejam que, assim, por isso também isso justifica um pouco essa questão da vacinação anual e essa preocupação de todo ano ter que produzir uma vacina de acordo com as informações epidemiológicas que surgem. Próximo. Então, realmente importante para o produtor saber quais são as cepas, né? Os sorotipos que estão circulando mais frequentemente naquele ano, porque ele vai produzir a vacina de acordo com o que está circulando. É claro que não existe um tipo específico circulando, então você faz uma vacina com as cepas mais prevalentes. Então é aquela história que muita gente diz, eu tomo a vacina que pego a gripe. Provavelmente você pegou a gripe
não pelo vírus vacinal. Existem outros vírus circulantes. Então, só para ter uma ideia, porque isso nos afeta diretamente na produção. Nós não vamos produzir o que a gente quer. Nós temos que produzir aquilo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né, em função do que está circulando no mundo e, particularmente, o que é de circulação no hemisfério norte e hemisfério sul. Então, aqui, o sistema de sentinela para a influenza no Brasil foi implantado em 2000. Então, é uma rede de serviços sentinelas. Nós temos pelo menos um serviço sentinela em cada estado e nós temos a participação em torno de 65 serviços assistenciais. Além disso, essa rede envolve laboratórios de saúde pública, o LACEN, e laboratórios de referência regional e nacional. Então, aqui mostrando que o sistema está implantado em todo o país, em todas as capitais, e cada capital eventualmente tem de 1 a 10 unidades sentinelas, e os 3 laboratórios de referência localizados aqui em São Paulo, o Adolfo Lutz, no Rio de Janeiro a Fiocruz, e o Evandro Chagas aqui em Belém. Pronto. Só mostrando um pouquinho em São Paulo. São Paulo é um dos estados que tem aí um sistema mais, vamos dizer, ativo e funcionante. Ele tem um total de 10 centros sentinela, sendo que na cidade de São Paulo nós temos 2. Pronto. E o objetivo principal desse sistema, o que é? Monitorar a ocorrência de influenza no país, eventualmente fazer a detecção precoce de epidemias e pandemias. Ele auxilia na identificação dos subtipos circulantes, ele fornece informações para a rede mundial, que vão acabar todas na Organização Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde lança os boletins orientando que vacina tem que ser produzida para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, e ele contribui para a seleção dos subtipos virais que vão ser utilizados para a produção das vacinas. Então, como que funciona resumidamente? Então, dessas unidades sentinelas são colhidas amostras, né? Essas amostras vão para os laboratórios nacionais de influenza, que, como eu já falei aqui, no nosso país nós temos 3. No mundo nós temos laboratórios distribuídos em aproximadamente 100 países. Desses laboratórios, eles vão para os centros de referência de análise, que são localizados em Londres, Atlanta, Tóquio e Melbourne, na Austrália. Dessa avaliação surgem as indicações, surgem as observações de quais são as principais cepas circulantes que vão para a Organização Mundial da Saúde, e aí a Organização Mundial da Saúde lança um boletim sugerindo qual vacina tem que ser produzida. Então, o que acontece é que no hemisfério norte, eles recebem a informação de qual vacina deve ser produzida em março, e nós aqui no hemisfério sul, em setembro. Então, vocês vão ver que é uma correria, porque, por exemplo, no hemisfério, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, nós recebemos a informação no Butantan em setembro. Então, nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro, praticamente 3 a 4 meses de produção, depois para a realização de todos os controles necessários desse produto produzido. Eventualmente, se é uma cepa desconhecida, ela requer ainda a realização de ensaios clínicos, para que daí essa vacina possa ser definitivamente liberada já em abril para a campanha. Ou seja, em menos de 6 meses tem que estar tudo pronto. Então é uma correria muito grande, um desafio muito grande. Agora imaginem numa situação de pandemia, epidemia, que é tudo novo, aí isso vira uma loucura. Bom, esse boletim sempre identifica as 3 liagens que devem fazer parte da vacina que é trivalente, e os produtores são obrigados a seguir a recomendação da OMS. Então, resumidamente, a Rede Mundial de Vigilância seleciona as cepas vacinais. A produção aqui no Brasil vai de setembro a dezembro, ou seja, no Instituto Butantan. Ela passa por uma parte de controle, invase, empacotamento, distribuição, para que, a partir de abril, a vacina comece. Esse ano teve uma particularidade que houve um retardo aí, uma semana mais ou menos, na campanha para começar, né? Já vai começar essa semana, se não me engano. Era para começar a semana passada, mas vai começar essa semana. Próximo. Bom, em termos de ensaios clínicos, então, focando um pouco na questão da influenza, para a gente poder realizar um ensaio clínico, a gente tem que saber mais ou menos qual é o objetivo desse ensaio clínico para caracterizar a fase do ensaio clínico. Então, nós temos os estudos de fase 1, são aqueles estudos onde a vacina vai ser testada pela primeira vez em ser humano. Então, normalmente, a gente trabalha com um grupo pequeno de voluntários, não mais de
geralmente são voluntários sadios, sem doença de base, de ambos os sexos, e o objetivo principal é, nesse momento, mostrar a segurança do produto. Tá? Mostrada a segurança, caminhando nas outras fases, a gente partiria para uma fase 2, que a gente sempre continua a monitorar a questão da segurança, mas aí já parte para objetivos específicos. Então, bem rapidamente, no caso de vacinas, o que nós temos que tentar demonstrar é a imunogenicidade dessa vacina. Você trabalha tanto com voluntários sadios nesse momento, ou a população específica para que aquele produto foi produzido. Às vezes é uma vacina que não é para toda a população, por exemplo, rotavírus, né? Toda a população recebe vacina de rotavírus, só são os lactentes. Então você começa a envolver, neste momento, aquela população-alvo para o uso da vacina. O número de voluntários já aumenta um pouquinho, aí a gente já está falando em torno de centenas, e muitas vezes essa fase é para estudar outros objetivos, por exemplo, adequar dose e resposta, intervalo de dose, ou eventualmente até fazer uma nova indicação daquele mesmo produto. A fase 3 é o que a gente chama de fase pré-registro, então aqui nós já estamos falando em milhares de pessoas envolvidas. Aqui nós vamos falar, nós temos que tentar demonstrar a eficácia do produto, né, os efeitos terapêuticos, e a população envolvida também vai variar de acordo com a vacina. E a fase 4, que é aquela fase onde o produto foi registrado, já se encontra em uso pela população, e aí vão ser feitos estudos de controle, porque muitos dos eventos adversos, vamos dizer assim, não esperados, ocorrem neste momento aqui, onde você usa o produto em larga escala, em uma situação não controlada, que é a de um estudo clínico, mas sim numa situação de uso geral na população. Então, basicamente, aqui o que a gente encontra são os estudos que monitoram os eventos adversos, ou seja, o serviço de farmacovigilância, que é extremamente importante. Rapidamente, citando, para fazer um ensaio clínico, nós temos padrões específicos que devem ser seguidos em relação à ética. Os dois documentos que norteiam a questão ética dos ensaios clínicos é o Código de Nuremberg e a Declaração de Helsinki. Ambas vão ter como principal objetivo preservar a segurança do participante, do voluntário, os direitos do voluntário. E aqui, pelo Código do Nuremberg, é quando surge pela primeira vez o conceito de consentimento voluntário. Então, ninguém pode ser obrigado a participar de nenhum estudo clínico, de nenhuma forma, né? E pela Declaração de Helsinki, isso é reforçado. E aí também surge aqui pela primeira vez a questão de ser obrigatoriamente o protocolo tem que passar por um comitê de ética. Em termos de padrões metodológicos, já existe um padrão internacional que é conhecido como Manual de Boas Práticas Clínicas, que orienta toda a condução do ensaio clínico. Ou seja, isso é um padrão internacional de qualidade ética e científica, tá? Que serve para, desde aquele primeiro momento onde você está desenhando o estudo, quando você está conduzindo o estudo, seja monitorando, fazendo auditoria, registro, colhendo dados, tá? Para qualquer estudo que envolva a participação de ser humano. Pronto. Esse manual de boas práticas, qual que é o grande benefício? É que ele assegura ao sujeito da pesquisa que os seus direitos, a sua segurança e o seu bem-estar estão protegidos, de acordo com aquelas duas declarações que eu falei, e que também os dados obtidos são obtidos de uma forma que tem credibilidade internacional. Aqui no Brasil especificamente, todas aquelas, tanto os dois, o Nuremberg e o Helsinki são seguidos, o Manual de Boas Práticas Clínicas é seguido, e aqui no Brasil ele recebe o nome como Documento das Américas, que é uma tradução pura desse documento original internacional. Além disso, nós temos a Resolução 196, que foi, vamos dizer assim, uma primeira tentativa de regularizar a pesquisa clínica do ponto de vista ético, e aí foi através dessa resolução que se criaram os comitês de éticas e a CONEP, o Conselho Nacional de Ética para a realização de ensaios clínicos, o PROS. A Anvisa passa a ter uma participação importante, né? Quando ela foi criada em 1999, ela entra como o ramo do Ministério da Saúde que regulamenta e supervisiona as práticas de pesquisa clínica no Brasil. Então, desde o início, nós temos várias resoluções, tá? Todas abordando assuntos específicos de ensaios clínicos. O mais importante de tudo isso é lembrar que, hoje em dia, para você poder iniciar um ensaio clínico,
apenas a aprovação de um comitê de ética. Você tem que ter obrigatoriamente a autorização da Anvisa para o ensaio clínico, no nosso caso, que envolva vacinas ou fármacos. Isso aqui eu já falei, então aquele Boas Práticas Clínicas, que foi um documento que surgiu inicialmente a partir, vamos dizer, de uma união de trabalhadores americanos, pesquisadores americanos, europeus e japoneses para normatizar a questão dos ensaios clínicos, passa a ser adotado pelo Brasil com esse nome aqui como Documento das Américas. Então agora, eu acho que eu estou chegando quase já no tempo, mas vou dar 2 exemplos rapidamente práticos de estudos que nós fizemos com a vacina da influenza. Então, um deles foi esse estudo de fase 1, tá? O próximo, que foi um estudo multicêntrico, randomizado, né, duplo cego, placebo controlado, embora, se vocês lembram, eu falei que na fase 1 a gente trabalha com um pequeno número de voluntários. Nesse estudo, nós recrutamos muitos voluntários porque nós tínhamos vários braços. Então, para cada braço de estudo, a gente estudou em torno aí de 30 participantes. E a intenção desse estudo era avaliar em adultos saudáveis, então típico de fase 1, como seria o perfil de segurança e de imunogenicidade da vacina pandêmica monovalente acrescida do adjuvante produzido pelo Instituto Butantan, no caso monofosforil líquido UA, que eu já falei, mas também com outros adjuvantes. Por quê? Porque neste momento era sabido no mundo que a capacidade mundial de produção de vacina pandêmica era extremamente baixa. Então, se houvesse um caos, como era o que se imaginava que fosse acontecer em termos de pandemia, a maior parte dos países não iam ter vacina para vacinar a sua população. Basicamente, quem ia conseguir fazer isso em seus países desenvolvidos. Então, o Butantan entra nessa corrida como um centro bastante importante na possibilidade de produzir também vacina que, além de atender à demanda nacional, eventualmente poderia contribuir na exportação. Mas, como eu disse, a fábrica que tem no Butantan era uma fábrica que tinha sido programada para produzir um determinado número de doses, não ia dar para aumentar. Então, por isso que nós trabalhamos com adjuvante para tentar reduzir o número de antígenos e aumentar o número de doses disponíveis. Nesse estudo, os participantes acabaram recebendo 2 doses da vacina com 21 dias de intervalo. Foi medida a resposta imunológica desses participantes antes e depois de cada vacinação e foi utilizado o teste laboratorial, que é a inibição da hemaglutinação. E para todo estudo de influenza, isso aqui é o mais importante. Tem 3 parâmetros que nós temos que avaliar. Um que chama a proporção de soro-proteção, a proporção de soro-conversão e o fator de aumento dos títulos das médias geométricas de anticorpos. Então, o que significa? A taxa de soroproteção tem que ser maior que 70%. Então, as pessoas nos estudos, né, do grupo que recebe a vacina, 70% deles tem que ter títulos maiores de 1:40, para quem não tem esses títulos. De 1:40, tradicionalmente, é considerado um título protetor para as vacinas da influenza. Eventualmente, quem já tem títulos pré-vacinação, devem apresentar um aumento de pelo menos 4 vezes. Então, aqui a taxa de soroconversão que tem que ser maior que 40%. E aqui a média, o fator de aumento da média geométrica, você pega a média geométrica de anticorpos antes da vacinação e pós-vacinação, faz uma relação e essa relação tem que ser maior do que 2,5 para adulto e 2,0 para idoso. Então, quando você tem uma vacina pandêmica, uma vacina nova, esses 3 parâmetros devem ser preenchidos pela vacina para que ela possa ser liberada. No caso de vacina sazonal, quando é necessária a realização de ensaio clínico, apenas um deles é necessário. Aqui vocês vejam que nós trabalhamos com 10 grupos de intervenção. Um grupo era de 15 microgramas de antígeno sem adjuvante, que é o clássico da vacina de influenza. Então, para cada componente da vacina de influenza, todo mundo trabalha com 15 microgramas. E aí nós fomos reduzindo a dose do antígeno pela metade e 1/4 e associando adjuvante. Então, o adjuvante alumínio com monofosforil, alumínio com esqualeno, alumínio, monofosforil, esqualeno. Fizemos várias combinações para ver qual dessas formulações poderia ser utilizada numa situação da epidemia, da pandemia, para aumentar o número de doses. Tá? Se vocês
o exemplo é bem simples. Por exemplo, aqui se eu trabalhar com 15 microgramas de antígeno, que é essa perspectiva que todo mundo trabalha no início, a fábrica do Butantan teria a capacidade de produzir em torno de 20 milhões de doses. Se eu conseguisse demonstrar, por exemplo, que essa formulação aqui, né, qualquer uma de 3,75, envolvendo o adjuvante monofosforil, que é do Butantan, também funcionasse, o que acontece? Eu quadruplico a capacidade de produção do Butantan. Então, eu passo de 20 milhões para 80 milhões de doses, tá? Utilizando a mesma situação. E é isso que a gente buscava nessa situação de pandemia. E também trabalhamos com um grupo controle, que é o grupo de população. Então, aqui eu só quero chamar a atenção para mostrar que em todos esses grupos nós trabalhamos aí com um número que variou de 26 a 30 pessoas, todos com a idade variando aí em média de 25 a 31 anos, de ambos os sexos. E o que chamou a atenção muito nesse momento, porque estava lá no início da pandemia, isso foi no início de 2010, é que a porcentagem de pessoas que já tinham títulos considerados protetores antes de entrar no estudo era muito grande. Variou de 16% até 50%, mostrando que o vírus já devia estar circulando há algum tempo. Eram pessoas que tinham sido infectadas e que não tinham tido manifestação ou tinham tido uma sintomatologia muito leve, que não procuraram assistência da saúde, e nem sabiam que tinham tido infecção. Então, por conta disso, nós fizemos uma análise separada, vendo como foi a resposta da vacina nos que não tinham essa resposta prévia e nos que tinham essa resposta. Eu vou apresentar os resultados das pessoas que tinham títulos considerados não protetores. Tá? E aqui, chamar a atenção só para o que está em vermelho. Então, lembra que eu falei que a média de título geométrica, né, o fator de aumento tem que ser maior do que 2,5%, a taxa de soro conversão maior que 40% e a de soro proteção maior que 70%. Então, como era uma vacina pandêmica, essa vacina tinha que apresentar esses 3 parâmetros para ela poder ser registrada. Então, nós conseguimos identificar algumas vacinas. Então, é claro, os 15 microgramas, que é o habitual, que a gente já sabe que funciona dessa forma, atingiu essas 3 metas. Tá? O outro está aqui, que é essa formulação, então, pela uma metade da dose, utilizando essa associação de adjuvantes. Nós atingimos as metas também. Aí o outro grupo aqui, isso foi o mais importante desse estudo, usando 1/4 da dose aqui com monofosforil, né, a gente também atingiu a meta. Ou seja, a proporção, a média geométrica que a gente forçou aumentou mais de 2,5%, soroconversão foi maior que 40% e proteção maior que 70%. Então, a gente tinha identificado uma vacina, 1/4 da dose, utilizando o adjuvante do Butantan, que possibilitaria aumentar em 4 vezes a produção daquela fase. Faz muita diferença você poder pular de 20 milhões de doses para 80 milhões de doses de uma vez só. Né? Então, outro dado importante, claro, são os dados de segurança, não foi observado nenhuma morte, nenhum evento adverso grave nesses pacientes. A principal vamos dizer, reclamação foi dor no local da aplicação e dor de cabeça. Como eu disse, identificamos 2 formulações, e a mais importante essa aqui com 3,75, que possibilitaria o uso do monofosforil e aumentar a produção. Então, com esse estudo, nós demonstramos que a gente poderia trabalhar com a associação de adjuvantes, né, incluindo o adjuvante produzido também no Butantan, aumentando sua capacidade de produção. Próximo. E aqui, para finalizar, foi um outro estudo que nós fizemos, um estudo multicêntrico, também bastante interessante, só que aqui foi com a vacina com 15 microgramas, que foi a vacina distribuída na ocasião sem adjuvante, mas também a vacina pandêmica, em pacientes imunodeprimidos. Porque a gente sabe que nesses pacientes, habitualmente, as respostas a qualquer vacina são inferiores àquelas respostas observadas na população normal. Então, nós fizemos um estudo multicêntrico, próximo, por favor, onde foi uma corte multicêntrica, onde nós trabalhamos com idosos, pacientes HIV infectados, pacientes com artrite reumatoide. Esse
pacientes foram convidados a participar desse estudo no momento em que eles fizeram grupos considerados grupos de risco que deveriam receber essa vacinação. E aí, da mesma forma, nós avaliamos a resposta de anticorpos pós-vacinação. Nesse caso, a gente já tinha a resposta dos estudos que nós fizemos, mesmo com os estudos publicados, de que apenas uma dose da vacina era suficiente. Tá? Então, por isso que nós só trabalhamos com uma dose. Claro, com exceção das crianças que têm faixas etárias específicas para receberem 2 doses. Então, o esquema vacinal era o esquema normal preconizado, independente de ser pandêmico ou não. Então, participaram desse estudo o Centro de Referência e Treinamento em DST, de São Paulo, o CRI da faculdade, o Ambulatório de Reumatologia de Adultos, o HC, o Ambulatório de Reumatologia Pediátrica do ICR, o Instituto do Câncer, aqui de São Paulo, e o Grupo de Imunodeprimidos Transplante Renal, do Serviço de Transplante Renal do HC. Nós convidamos todos os grupos, inclusive nós queríamos também ter tido a chance de ter estudado o que aconteceu com a vacinação nas gestantes, mas infelizmente nós não tivemos nenhum grupo da obstetrícia, não só daqui como de outros locais, que no momento pôde participar. Então, infelizmente a gente não teve essa próxima. Então, nós, já falei, nós trabalhamos com uma vacina que era a mesma vacina daquela pandêmica com adjuvante que eu mostrei, só que no caso aqui sem adjuvante. Nós fomos avaliar aqueles 3 parâmetros: taxa de soroproteção, conversão e o fator de aumento da média geométrica. E aí, esse estudo foi um estudo que nós acabamos recrutando quase 900 voluntários. Tá? 319 eram pacientes com algum tipo de câncer, 260 com artrite reumatoide, 256 eram pacientes HIV infectados, 149 idosos, 85 que tinham recebido transplante renal e 83 com artrite reumatoide infantil, juvenil. Aí eu só vou chamar a atenção, eu esperava que aqueles parâmetros de soroproteção, conversão e o aumento do fator seriam menores nessa população, mas nós observamos que no idoso a vacina funcionou bem, porque a taxa de soroproteção no idoso tem que ser maior do que 60% e foi, a soroproteção maior que 30% foi, e aquela relação maior que 2% também foi. E dos pacientes imunocomprometidos, as crianças, adolescentes, com artrite reumatoide juvenil, também foi o único grupo que a vacinação alcançou aqueles 3 parâmetros. Os demais grupos não atingiram, tá? E o que chama a atenção é que entre todos os grupos, o pior foi o grupo dos pacientes com transplante renal, tá? Que tiveram a pior resposta. De qualquer forma, sempre é uma preocupação você vacinar pacientes imunodeprimidos, por questões de eventos adversos, principalmente pacientes com doença autoimune, que eventualmente pode ter um agravo, uma ativação da doença, mas esse estudo mostrou que a vacina foi bem tolerada, não teve nenhum relato de evento adverso grave. Então, a conclusão que nós tiramos desse estudo é que a vacina poderia ser usada de forma segura em todos os grupos, embora o perfil de imunogenicidade só tenha sido alcançado entre os idosos e as crianças com artrite reumatoide juvenil, e, portanto, novas estratégias de vacinação deveriam ser pensadas para os outros pacientes com doenças imunodeprimidas, seja aumentando o número de doses, enfim, usando eventualmente adjuvante. Mas esses são caminhos de estudo futuros. Eu acho que agora é só o último, só que é mais um informe, só para mostrar, então. Nós já temos a vacina, isso é mais um informe para todo mundo, que a vacina sazonal que vai ser aplicada esse ano, ela tem a composição que é a mesma do ano passado, que foram os mesmos vírus que se mantiveram. Então, você vai ter o componente H1N1, que é o componente pandêmico. Aí você tem o componente H3N2 e um componente B. Tá? Então, a campanha deve, como eu falei, estar entre essas semanas.